Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Quando o apóstolo Paulo esteve diante do governador Félix, ele foi acusado falsamente de várias maneiras. E nós vamos ver como que o apóstolo Paulo respondeu a tais acusações quando ele estava sendo julgado. Vamos ler Atos 24, 1 a 9. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, que era um advogado, digamos assim, os quais apresentaram ao governador libelo contra Paulo. Sendo esse chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, o que era uma mentira, não é, amigo ouvinte, porque Félix havia perseguido grandemente a eles, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte isto reconhecemos com toda gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com tua clemência, nos atendas por um pouco. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Primeiramente, esse indivíduo chamado Tértulo, de uma forma bem bajuladora, começou a bajular Félix só com o intuito de convencê-lo de que Tértulo e os demais líderes judeus que estavam ali queriam realmente o bem deste governador romano. Eles apresentaram acusações contra Paulo, especialmente de promover sedições entre o povo, divisões, brigas, revoltas, por causa da sua seita, que era o cristianismo. E Félix, obviamente, ele estava percebendo que eram falsas as acusações, mas o detalhe é que Félix também não tinha uma grande moral para agir contrariamente aos judeus. Afinal, ele queria realmente manter o seu apoio político. Mas o apóstolo Paulo, amigo ouvinte, usado por Deus, desmascarou completamente os argumentos de Tértulo. Em Atos 24, 10 a 19, o apóstolo Paulo, entre outras coisas, disse que eles não tinham testemunhas oculares para provarem as suas acusações, e realmente não tinham. Depois Paulo diz também, no verso 14 de Atos 24, que era segundo este caminho que chamavam seita, que ele servia a Deus, observando tudo que está na lei e nos profetas, e que ele estava sendo condenado por crer na ressurreição dos mortos e por crer na ressurreição de Cristo. E realmente Paulo tinha razão. Nada poderia provar que Paulo era um rebelde. Félix estava familiarizado, de certo modo, com o cristianismo, porque ele tinha uma esposa judia chamada Drusila. Então ele conhecia alguma coisa. Como ele tinha interesses políticos, obviamente ele não ia condenar Paulo porque ele viu a insustentabilidade da acusação, mas ele também não quis absolvê-lo de cara. Por quê? Porque essa procrastinação, deixando para depois, como nós lemos aqui em Atos 24, 22, isso aí poderia dar tempo de Félix de repente receber um suborno, não é? Receber alguma recompensa a mais para depois decidir condenar o apóstolo Paulo. Então Paulo já pôde perceber que com Félix ele não teria chances de ter um julgamento justo. Depois, o apóstolo Paulo foi mantido, obviamente, na prisão, enquanto se investigava mais sobre a vida dele. Foi mantido na prisão por 2 anos. E, obviamente, Félix fez isso para ganhar o favor e o apoio político dos judeus. Só que Félix foi substituído por outro governador, Pórcio Festo. E Paulo também esteve na presença deste homem. E vamos ver amanhã como que foi o episódio em que Paulo esteve diante de Festo, que governou ali a Judeia entre 60 e 62 depois de Cristo. Amanhã, então, continuaremos no estudo. Que Deus te guarde e até o nosso próximo programa. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.